E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games para comentarmos sobre uma notícia que eu não acreditaria nela até o senhor Nascente publicar lá no Mega. Então, já deixando aqui o jabazinho, se vocês quiserem conferir mais textos do Mega, seja meu, do Nascente, do Sabaki, do Matheus, a gente escreve bastante lá no Mega, www.omegascopio.com.br, acessem lá, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, também tem YouTube, Spotify, etc. Beleza, vamos lá agora, porque vamos falar de uma coisa bastante improvável na minha cabeça, que era a redução de preço nos jogos da Nintendo. Então vamos entender um pouco mais desse assunto e em que cenário ela está acontecendo. Bom, basicamente o que a Nintendo está fazendo é diferenciar o preço dos seus jogos digitais, das suas versões físicas, das suas versões digitais. Então, assim, como o primeiro exemplo que o Nascente trouxe aqui, que a partir de maio, jogos digitais lançados para o Switch 2 vão chegar com um valor diferente em relação às mídias físicas. Até então, as duas versões tinham exatamente o mesmo preço, o que foi meio estranho. O primeiro exemplo disso é Yoshi and the Mysteries Book, que chega custando R$ 329. Ainda não há nenhuma confirmação de que os jogos antigos também vão receber essa redução, mas sinceramente já tá, ok, aqui vai para a opinião dele. Beleza, a notícia seria basicamente essa, e eu queria comentar um pouco esse assunto, porque não é de hoje que a Nintendo ela fala que ela quer fazer uma aproximação com o público brasileiro devido ao consumo de jogos que acontece no Brasil. E é impressionante, né? Porque a economia do Brasil, os jogos são caros, mas ainda assim o Brasil é um dos países que mais consome. E isso não estou falando em forma de pirataria, consome real, pagando jogos, os serviços. Isso seja para Nintendo, Xbox, PlayStation e etc. Então você ter um preço localizado na moeda acaba sendo muito interessante. O que a Nintendo fazia até então era, né, lançar quase de um para um ou de uma forma um pouco mal localizada esse preço, com jogos aí que há uma coletânea de remakes antigos chegando por R$ 500. Cara, é foda, tá ligado? Você fazer isso. A mesma coisa com Pokémon Fire Red. Putz, eu fiz a review aqui, a gente recebeu a chave da Nintendo. Eu gosto de Pokémon Fire Red, só que também veio caro o jogo, pensando no público geral que vai consumir e da forma com que ele foi lançado e os recursos que ele tem. E aqui, pelo menos, a gente está vendo o começo de uma iniciativa para diferenciar essa questão de preço do que é uma mídia física para uma mídia digital, que vai gerar em torno de 400, talvez, 390, e aqui chegando a 329. Pensando nos jogos da Nintendo, lançamento, a gente está equiparando um AAA, o que eu acho bastante justo e acho uma iniciativa acertada por parte da Nintendo para se aproximar do seu público, ainda mais porque eu não tenho dados, estou tirando da minha cabeça essa informação, mas pelas pessoas que eu convivo e no círculo a qual eu estou inserido, são poucas pessoas que acabam indo realmente atrás da mídia física dos jogos. A grande maioria, tirando uma franquia ou outra que você é mais fã, acaba indo realmente para mídia física, porque é muito mais acessível, isso seja para PlayStation, Xbox ou Nintendo. Você comprou, tá ali, dia do lançamento, chegou bonitinho, instalou, jogou, acabou, sabe? A mídia física, ela também tem essa questão de você comprar, às vezes demora mais para chegar e etc. Eu não acho uma desvantagem essa demora necessariamente, mas quando a gente para ver que muitas vezes a mídia física é essa questão do colecionismo, que os jogos ainda assim vão ser baixados como se você tivesse comprado digital. A gente não tem incentivos para comprar a mídia física. E você tirar esse custo do físico pro digital, eu acho mais do que justo e interessante para você atrair o público. Isso a gente poderia fazer um comentário estendendo para muita coisa, né? Por exemplo, se você abre a Amazon e vai comprar um gibi lá, você vai ver que o gibi versão física custa, sei lá, R$ 89. Aí você vai ver que o gibi mídia digital custa 88, 87, 85. Só caralho, mas eu não tô comprando papel, eu tô pegando a versão digital. Então acho que falta outras empresas também fazerem essa diferenciação para não só alcançar o público, mas para trazer para a realidade o produto que elas estão ofertando. Porque quando você faz isso, você não está vendendo o jogo para a pessoa, você está vendendo licença do jogo. Se a empresa quiser, ela tira essa licença de você a qualquer momento.
E eu já fiz vídeo comentando sobre isso aqui no canal, falando sobre preservação de jogos e etc. Então, é um tópico que eu acho interessante, eu gosto de ver essa movimentação da Nintendo, e vamos ver quais serão os próximos passos dela, né? Porque que nem o Nascente falou aqui na matéria dele, o que acontece é que isso não foi confirmado de forma retroativa. A gente tem como pro Yoshi Mysterious Book que vai sair, e a partir de maio. Então, vindo da Nintendo, ela é uma empresa que acaba conservando bastante as coisas dela. Então, eu acredito que é difícil essa atitude de olhar para trás e falar, ó, tá vendo todos esses jogos aqui, digital? Baixa o preço. Tora o pau, baixa o preço e segue a vida. Eu acho muito mais fácil acontecer de maio para frente realmente esses jogos antigos se mantiverem nesse preço, ou daqui a alguns meses, quem sabe ano que vem, cair o preço, para não trazer nenhuma revolta ou nenhum embate com o público que já comprou esses jogos recentemente, e seguir assim a toada, sabe? Inclusive eu gostaria muito que se estendesse para o Switch 1 isso, né? De você ter um lançamento que vai chegar nas duas plataformas, você ter, esse jogo vai chegar Switch 1, Switch 2, então tá bom. Então os dois jogos vão chegar equiparado. O que eu acho que não vai acontecer também, porque a Nintendo discriminando que o Switch 2 vai ter esses jogos, mas em conta, entre muitas aspas, tá? Em conta, em sua versão digital, muito provavelmente também parte do princípio de que, como empresa, eu pensaria eu quero tirar as pessoas que estão no Switch 1 para o Switch 2, porque assim, eu não preciso mais dar suporte no Switch 1, eu não preciso mais lançar jogo equiparado, da mesma forma que a PlayStation ainda lança alguns títulos para PlayStation 4, agora que ela está iniciando esse processo de desligamento da plataforma antiga dela. E com isso você tenta fazer com que os seus jogadores migrem para a plataforma nova. Então, parte desse processo da Nintendo, eu acho que é sim alcançar um outro público e talvez reconhecer que, ok, a gente pode lucrar e baixar um pouco o valor do nosso jogo na versão digital, já que a gente vai ter uma margem melhor para trabalhar. Mas também eu acho que parte do incentivo de pegar esse público que está no Switch 1 e falar, vai lá, vai pro Switch 2, ser feliz e jogar o que a gente tem para oferecer e pra gente focar só nesse hardware. E que eu entendo também, sabe, como consumidor, eu acho que enquanto a empresa se propõe, ela tem que manter, mas se você pensa pelo lado da empresa, como eu falei aqui, da Nintendo, como eu acho da PlayStation e da Xbox. A Xbox, ela busca retrocompatibilidade, então se você tem o Xbox One, você consegue jogar os jogos do Series pela cloud, então você quebrou um pouco dessa questão de migrar de plataforma, mas ainda assim, se você não quer depender da cloud, você vai ter que migrar para a versão mais atual. Mas esse suporte, ele fica mais abstrato em relação a hardware, o que não acontece na Nintendo e na PlayStation. Então esse movimento de você pegar esse público e mudar para a geração atual, ele acaba sendo um pouco mais escancarado do que quando a gente fala na plataforma Xbox, devido à forma dela trabalhar. Já a PlayStation e a Nintendo, eu acho que eles têm um jeito mais semelhante de trabalhar, e eu acho que com a Nintendo a gente tá, e o baixar do preço dos jogos ali que a gente tá vendo, vai nessa toada. Mas de novo, uma notícia boa, né, que eu acho que ainda tá caro, logicamente, mas torna o jogo de certa forma mais acessível, ainda mais quando você pensa no digital, que não vai ter o gasto com a parte física do jogo, do chip, da capinha, do plástico e etc. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação, vocês não perdem nenhum conteúdo for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala o que você achou do preço reduzido dos jogos, o que você acha dessa movimentação da Nintendo. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. E claro, acessem lá www.megascopio.com.br. Bom, muito obrigado e até a próxima.